Boa noite. Sempre um prazer estar aqui na igreja em Vila São José. Agradecer ao pastor Viana, que me convidou para estar aqui hoje. Ficou sabendo que eu ia estar em Santo André e aí falou, poxa, você não pode vir para cá? Falei, fazer uma forcinha. Antigamente eu vinha mais tranquilo, tá, irmãos? Agora, não sei, eu acho que estou chegando perto dos 50, sabe? Já não tenho mais aquela disposição, aquele pique. Mas, graças a Deus, pude estar aqui esta noite, consegui chegar de forma tranquila. Já passei lá na casa do Mateus, tomei um cafezinho lá com o filhão. E gostaria de agradecer a igreja aqui em Vila São José pelas ofertas, pelas orações. A igreja lá em Nova Iguaçu manda um abraço para os irmãos. O pessoal lá sempre lembrando do pastor Viana, do pastor Neil. Então, é sempre um privilégio poder estar aqui mais uma vez nesta igreja, que é uma igreja tão amada. Fiquei feliz aí pelas notícias da irmã Terezinha, né, que já recebeu alta. Que bom, graças a Deus. Que Deus possa continuar dando saúde a essa irmã que é uma guerreira no Evangelho, né? E que participou muito no meu ministério, né, desde o início. Então é uma pessoa muito querida realmente. E nós estávamos orando por ela lá, né? Porque eu fico sabendo das coisas pelo grupo dos varões. Então, fiquei feliz de saber que ela já está melhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. E vamos ler a partir do verso 31. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 31. Final de semana, cheguei em casa, recebi a mensagem da minha nora, me convidando a assistir o Mateus pregando. Eu falei, opa! Mas nem passou pela minha mente que eu poderia estar aqui logo depois, né? Vocês, por favor, não façam comparações. Tá? Não vale. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 31. Diz assim: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Até aqui, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, estamos felizes, ó Pai, por estarmos na Tua casa, podemos nos reunir para cultuar o Teu nome. Receba, ó Pai, o nosso louvor e a nossa gratidão ao Senhor. Te pedimos, ó Pai, pela mensagem desta noite, que eu não fale de mim mesmo, mas que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa direcionar essa mensagem e que ela glorifique ao Senhor.
Te agradeço, ó Pai, pelos irmãos aqui presentes, por todos aqueles que estarão nos assistindo. Que o Senhor nos abençoe, que possamos crescer na Tua graça e no conhecimento da verdade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, eu usei ele no domingo à noite lá em Nova Iguaçu. Então, se alguém de Nova Iguaçu estiver assistindo, vai ver uma reprise da mensagem, né? Mas as mensagens nunca são iguais. E Deus falou muito ao meu coração nesse texto, né, em que Jesus ele vai usar alguns testemunhos para demonstrar que Ele é o Filho de Deus, que Ele foi enviado pelo Pai para nos trazer a vida eterna. E quando Jesus começa aqui no verso 31, né, falar que ele não testificava de si mesmo, ele estava então em um diálogo, né, uma conversa entre ele e alguns judeus. E por que começa esse diálogo, né? Se nós formos para o início desse capítulo, nós vamos ver aí um pouco do contexto do que estava acontecendo, né? Jesus estava na cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém havia um poço, né, que havia uma crença de que um anjo ele mexia a água desse poço, né, e então aquele que entrasse primeiro ali seria curado. E quando Jesus chega neste local, ele vê um homem que há muitos anos, né, 38 anos, já era um homem paralítico, e ele então pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Ele falou: Senhor, eu quero ser curado, mas quando o anjo balança a água, outro entra, porque eu não tenho alguém para me ajudar. E então Jesus disse para esse homem: levanta, toma o teu leito e anda. E então ali acontece um milagre. E esse paralítico, ele então é curado. E ele sai andando com aquela cama, com aquele leito dele. E então alguns judeus veem ele assim e falam: opa, peraí, ó, hoje é sábado, você não pode fazer isso. E ali começa então o início dessa discussão que Jesus está falando do testemunho dele. Porque aqueles homens que eram judeus, que conheciam, né, a lei de Moisés, queriam cumpri-la de todas as formas, da melhor forma possível. E quando eles veem aquele homem, eles falam assim: não te é lícito fazer isso. Não, mas ele fala: não, mas o homem que me curou, ele mandou eu levar o leito, andar e levar o meu leito. Eu estou obedecendo àquele que me curou. E então eles falam: mas quem é este? E nem o paralítico sabia quem era. Depois Jesus encontra ele, né, e conversa com ele. E então ele vai lá nos judeus e fala: foi Jesus. E se você for comigo lá no verso 16, olha só a atitude dos judeus. E por esta causa, né, por esse fato que aconteceu que eu narrei, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Então, tudo acontece de um milagre que Jesus havia feito, um benefício que ele tinha feito para aquele homem. Imagine você que Deus abençoa a sua vida e aí cria uma situação tão terrível dessa que os homens queriam matá-lo. E não somente isso, porque quando você continua esse diálogo, né, no verso 17, Jesus responde a esses homens, ó. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, aqui foi, né, o início dessa discussão, em que Jesus vai, então, trazer um discurso a esses homens, né, e quando chega no verso 31, vai entrar na questão do testemunho. E aí, né, o título da minha mensagem é O Bom Testemunho e as Escrituras. Por quê, irmãos? Porque olha como é importante o nosso testemunho, irmãos. Olha como nós temos que ser cuidadosos com relação à forma como nós vivemos.
Jesus começa dizendo assim, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender aqui é que a gente não pode se olhar e se achar melhor do que os demais. Eu não posso testificar de mim mesmo, porque senão não é muito verdadeiro. Apesar que Jesus podia testemunhar de si próprio, porque ele é o próprio Deus, e o testemunho dele é verdadeiro. Mas, por uma ação de humildade, ele fala assim, se eu estou testificando de mim mesmo, não é verdadeiro. Mas há outro que testifica de mim. Há outro que fala de mim. Não eu mesmo. Mas outro fala, olha o verso 32. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Quem é esse outro? Talvez o Pai, ou João Batista. João testificou de Jesus. Porque quando nós vemos lá no início do Evangelho de João, quando João vê a Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele dizia aos seus discípulos, eu não sou o Cristo, mas depois de mim vai vir um que é maior do que eu, que veio antes de mim, do qual não sou digno de desatar as suas alparcas. Então, pensa, João testifica, e de fato esses homens, os judeus, enviaram João até Jesus. Olha o verso 33. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então perceba, é importante que o outro testemunhe de nós, irmãos. Que o outro possa dizer, nossa, mas como esse irmão, ele é cuidadoso na vida dele, como ele é um exemplo. Pensando no papel, da liderança, daqueles que estão à frente da igreja, de que tem muitas vezes a palavra para falar do púlpito, num primeiro nível, irmãos, de testemunho o testemunho do outro tem que ser bom. Aliás, para ser consagrado pastor, você tem que ter bom testemunho dos de fora. Tá? É uma das qualificações. Então, o que as outras pessoas estão falando de você? Eles veem em você um exemplo de cristão, de marido, de profissional, de vizinho, de cidadão? Então perceba, Jesus fala, João testificou da verdade, ele testificou de mim. Mas Jesus, irmãos, ele não precisava do testemunho dos homens. Por quê, irmãos? Porque os homens, eles levantam dúvidas. Perceba só, até o próprio João enviou os seus discípulos para saber se Jesus era realmente o Cristo. Porque faz parte do nosso caráter, irmãos. A gente não tem plena, às vezes, convicção de certas coisas. E aí a gente cria dúvidas. E esses judeus, na verdade, olhavam para Jesus achando que ele não era de Deus, que ele não tinha sido enviado pelo Pai, que ele não era o Messias, o filho de Deus, o filho do homem. O homem, ele tem essa característica, esse caráter, às vezes, de ser duvidoso. E nós somos assim, tá, irmãos? Observe que muitas vezes a gente coloca em dúvida o irmão, a gente coloca em dúvida algumas coisas que a gente ouve, às vezes por falta de conhecimento, e às vezes porque a gente não acredita. Tá? Então faz parte da nossa natureza, porque nós somos pecadores. E Jesus fala assim, esse João, ele era a candeia que ardia e iluminava, ou seja, ele era uma luz que estava preparando o caminho do Senhor. Esse foi o papel de João. E nós também somos luz neste mundo, irmãos. Por isso a importância do nosso testemunho. Porque nós temos que iluminar aonde nós estamos. Nós temos que agir de tal forma. Irmãos, muitas vezes nós falhamos. Mas é importante que nós olhamos para as Escrituras e aprendamos. E mudamos as nossas atitudes e buscamos ser melhor. Mas ele diz assim, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. E de fato, irmãos, a maior parte dos judeus não creu no testemunho de João.
A Bíblia diz que os principais não aceitaram o seu batismo. Eles não aceitaram aquilo que Deus tinha colocado diante deles. Tá? E eu vou dizer, irmãos, nós gostamos das alegrias rápidas, temporais. Observa a nossa sociedade. A gente quer as coisas rápidas. A alegria é um instante. Por um instante, um homem ou uma mulher casada coloca o seu casamento por água abaixo. Não é verdade? Por uns minutinhos de prazer. Pensa, nós realmente, faz parte da nossa natureza, querer aquela coisa imediata. Não, mas Deus nos oferece a alegria eterna, irmãos. Uma alegria plena na pessoa de Jesus. Estes homens conheceram um pouquinho de João, mas ali estava o próprio Senhor. E eles então se levantavam contra o Senhor, querendo matá-lo. Veja, atitudes que fazem parte do nosso caráter. Por isso, o Senhor Jesus fala, mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Então, Jesus, ele usa um outro nível de testemunho. Agora, os sinais, as obras, o seu poder, irmãos. Irmãos, Jesus ressuscitou os mortos, deu vista aos cegos, disse a um paralítico, levanta, toma sua cama e anda, cara. Os sinais que ele fazia, as obras que ele veio fazer, foi para testificar de que ele era o Filho de Deus, que ele é o Cristo, o Messias. E ele fez isso no meio de um povo que aguardava pelo Messias. E de fato, eles sabiam que é verdade. Quer ver só? Deixa marcado aqui o João, capítulo 5. Vamos para João capítulo 3. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Aqui nós temos o testemunho de um homem que fazia parte desse grupo, que não reconhecia Jesus como o Messias. Verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Eles sabiam, irmãos, mas não criam, eram incrédulos, coração duro. Irmãos, aquilo que Jesus fez, irmãos, ninguém pode fazer. Só Deus pode fazer. Só Deus. Então Jesus argumenta com eles lá no capítulo 5. Olha, as obras que eu faço, elas testificam de mim. Então, o testemunho de João, de outro, o testemunho das obras. Irmãos, o Senhor Jesus, ele nos diz que nós vamos conhecer os verdadeiros cristãos pelas obras. Ele diz isso, que nós vamos reconhecer realmente pelas obras. Quer ver só? Deixa marcado João, vamos para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Mateus, capítulo 7, verso 15 e 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, pelos frutos, nós vamos conhecer os verdadeiros cristãos, os verdadeiros pastores, os verdadeiros líderes, pessoas que realmente creram no Senhor Jesus
e mudaram sua vida pelas suas obras, da forma que você serve a Deus na igreja, na sua casa, no seu trabalho, pelas suas atitudes. Jesus foi conhecido como o próprio Filho de Deus, por quê? Pelos sinais que ele fez. Nós temos que dar frutos dignos de arrependimento. Temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Então, as nossas obras também podem testificar de nós. Amém? Mas Jesus continua. Porque no verso 37, ele diz assim, ó: e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. O Pai, o Deus Pai, testificou de Jesus. Um outro testemunho. João, as obras, o próprio Deus Pai testificou de que Jesus era o Filho amado. Porque aqueles que estavam ali presentes quando Jesus foi batizado, ouviram a voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Estes homens não ouviram a voz de Deus, mas aqueles que estavam ali presentes ouviram. E em outra oportunidade, ele diz assim: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Porque Deus testificou de que Jesus era o Filho de Deus, enviado por ele para salvar o mundo. Então, talvez você pense assim: mas será que Deus vai hoje testificar de alguém? E aí nós entramos num quarto nível, que para nós seríamos um terceiro nível de testemunho: as Escrituras, a palavra de Deus. Então, quando nós voltamos lá, Jesus ele continua falando, ó: e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, peraí. Se eu não creio em Jesus, a palavra de Deus não está em mim, irmãos. Não permanece. Mas se eu creio na palavra, então eu creio no Senhor. Se eu creio em Deus, o Pai, eu tenho que crer também no Filho. Porque nesse próprio discurso, ele diz lá no verso 23, ó: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então está amarrado, irmãos. Se nós queremos honrar a Jesus, temos que cumprir a palavra de Deus. Temos que conhecer e praticar. Não apenas ouvir, conhecer, mas praticar. E aí entra o verso 39, né? Examinai as Escrituras. Opa, vamos parar aqui. Nós devemos examinar, olhar com cuidado. Temos que ir lá, estudar, conhecer. Mas não só isso, irmãos. Nós temos que colocar em prática. Foi interessante que nós fomos orar lá, e lá na sala dos varões, lá estava escrito lá, né? Como é que estava lá? Estava a prática da vida cristã, eu acho que é isso mesmo. Estava falando sobre a prática, porque o estudo foi em Tiago, capítulo 1. Então estava lá, está vendo? Ó? Não adianta examinar. Não adianta conhecer as Escrituras. Estes homens que queriam matar a Jesus, eles conheciam as Escrituras, mas de forma superficial, não de forma completa. Um conhecimento intelectual, como nós temos muitos. Tem gente que conhece a Bíblia melhor do que um cristão, mas não se submete a ela. Não entende. Eles cuidavam que só pelo fato de eles terem acesso às Escrituras, já eram salvos. Não. Não adianta. Olha o que ele diz aqui, ó.
e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Se eu não creio em Jesus, irmãos, não adianta conhecer as Escrituras. Tem muitas religiões aí, irmãos, tentando cumprir as Escrituras, mas não creem que Jesus é Deus. Acreditam que foi um grande profeta, acreditam que ele é um Deus, né? Não é Deus, é um Deus. Querem alguns guardar o sábado como se fosse mais importante guardar o sábado. Jesus questionando esses homens. Meu pai trabalha e eu também trabalho. Então, não adianta só examinar. A gente tem que ser mais cuidadoso. Então, nesse novo nível, né, o quarto nível é as Escrituras. Como podemos reconhecer um cristão verdadeiro? Um pastor, um diácono, um líder? Por meio da palavra de Deus. Não tem outra forma. Deus não vai testificar de alguém dizendo, ó, esse é o meu servo. Não creio que Deus vai falar conosco. Ele fala por meio da palavra. Porque lá em Hebreus, capítulo 1, né, diz, né, havendo Deus antigamente falado de muitas formas aos pais, aos profetas, a nós nos falou pelo Filho, pela palavra. Então perceba, irmãos, não adianta só conhecer. É necessário examinar as Escrituras, estudar e fazer como os bereanos. Lembra lá do texto de Bereanos? A Bíblia diz que eles examinavam. Ora, estes foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Jesus está falando para eles assim, ó, as Escrituras testificam de mim. Vocês não estão conseguindo entender? Eu sou aquele que nasceu na cidade de Belém. Eu sou aquele que venho da linhagem de Davi. Eu sou aquele que vai trazer cura aos cegos, os mancos vão andar, os surdos vão ouvir, os mortos serão ressuscitados. Os sinais que ele fazia cumpriam-se de acordo com as profecias que falavam do Messias. Então não adianta conhecer, mas tem que crer na palavra. Devemos ouvir, mas também devemos praticar. E o Senhor Jesus, ele diz exatamente isso: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então, ouve a palavra, mas coloca em prática. E o que Deus quer de nós, irmãos? Que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Que Ele é o Senhor. Que Ele é o Salvador. Que Ele é vida. Olha o verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Sem Cristo, sem vida. Com Cristo, vida. E vida eterna. Não quereis vir a mim? Talvez alguém que esteja nos assistindo, talvez alguém que esteja aqui presente, ainda não se achegou ao Senhor. É necessário se achegar para que possa ter vida. Estes homens estavam ali diante do Filho de Deus, feito homem, e eles não creram. Não são sinais e milagres que vão mudar a sua vida, mas é a fé na palavra de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Olha o verso 24 do capítulo 5. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, que nós possamos crer no Senhor, que possamos conhecer a palavra, examinar, e que possamos praticá-la.
que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Que você possa ser um bom testemunho, segundo as Escrituras. Não segundo a igreja, o pastor, o líder, ou até mesmo a sua própria opinião. Mas que nós possamos examinar as Escrituras e aprender a viver como Deus quer que nós vivamos. Que nosso testemunho seja o testemunho do outro. Que o nosso testemunho seja as nossas obras, o nosso trabalho, o nosso comprometimento. Que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus. Para que assim possamos glorificar ao nosso Pai Celestial. Amém? Que nós possamos estar atentos ao que a palavra de Deus está nos dizendo.